o que tem de filho do diabo mercenário atrás de púlpito hoje engravatado, de Bíblia na mão pregando, falando Jesus, Jesus, o que tem hoje é impressionante. Parece que Pedro estava assistindo uma televisão. Impressionante, inigualável essa revelação. Amém. Salmo 139 diz assim: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto, e acompanhas o meu pensamento onde quer que eu esteja. Discernes minha caminhada e a minha pousada, e estás a par de todos os meus intentos. Porquanto a palavra ainda não chegou à minha língua, e tu, ó Eterno, já o conheces completamente. Tu me envolves por trás e pela frente e pões sobre mim tua mão. Tal conhecimento é para mim demasiado maravilhoso, tão elevado que não posso compreender totalmente. Para onde poderia eu fugir do teu espírito? Para onde poderia correr e escapar da tua presença? Se eu escalar o céu, aí estás. Se me lançar sobre o leito da mais profunda sepultura, igualmente aí estás. Se eu me apossar das asas da alvorada e for morar nos confins do mar, também aí tua mão me conduz, tua destra me ampara. Vá até o verso 23, irmão. Diz: sonda-me, ó Deus, e analisa o meu coração. Examina-me e avalia as minhas inquietações. Vê se há em mim algum sentimento funesto e guia-me pelo caminho da vida eterna. Amém, irmão? Poder sentar. Irmão, esse salmo que é considerado o salmo da onisciência de Deus, né? Se eu estou em cima, tu sabes, se eu estou embaixo, tu sabes, se eu estou no profundo do mar, aonde eu vou, tu sabes tudo. É o salmo da onisciência. Algumas bíblias dizem onisciência e onipotência. As mais antigas diziam só a onisciência, mas enfim, é o que nós vemos. E o salmista aqui, ele descreve como sendo exatamente isso, que Deus conhece, sabe tudo. É Davi, né? E quando ele está concluindo essa linha de pensamento dele, lá no verso 23, ele diz: sonda-me. Porque ele disse: tu sabes tudo, se eu subir, ainda a palavra não me chegou à boca, tu já conhece tudo completamente. Então ele diz: sonda-me, ó Deus, analisa o meu coração. Analisa o meu coração. Há uma passagem bíblica que diz que enganoso é o coração do homem, né? Quem o discernirá? Analisa o meu coração, examina-me e avalia as minhas inquietações. Aí depois, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Aqui diz: vê se há em mim algum sentimento funesto e guia-me pelo caminho de vida eterna. Porque quando diz a versão antiga, vê se há em mim algum caminho mau, essa aqui diz algum sentimento mau, problemático, defeituoso, porque são exatamente os nossos sentimentos que nos guiam. Você sabia que você é guiado não pelos seus passos, mas pelos seus sentimentos? Quando você deixa o sentimento de ódio te dominar, os teus passos vão seguir esse caminho. Sentimento de vingança, o sentimento de, seja lá o que for, de inveja. Nós, seres humanos, somos guiados pelos nossos sentimentos. Então, o que você precisa? Renunciar. Como diz a Bíblia, negue-se a si mesmo. Você tem que negar os teus sentimentos para poder andar na direção que o Espírito Santo te dá. Porque o Espírito Santo, na hora que você está irado, para ele não interessa. Ele quer te dar o sentimento de ir lá e falar de alguém, de amor, sei lá, acabou. E na hora que tu está amando, completamente apaixonado, está nas nuvens e nas estrelas, se ele te der uma palavra de ira, uma palavra de morte, é aquela que tu tem que dar. Então, para isso, você tem que negar-se a si mesmo. Os grandes profetas tiveram que chegar na nação de Israel e dizer assim: vocês vão tudo cair à espada, vão ficar picadinho, vocês vão ser massacrados. Babilônia vai vir aí, vai carregar vocês, como diz, no anzol. E foi o que aconteceu.
Babilônia meteu anzol na boca dos judeus e arrastou para a terra dos caldeus. Então, não interessa o sentimento de patriotismo ou do irmão judeu, o profeta é levantado e ele tem que se negar para cumprir os projetos de Deus. Então, os nossos sentimentos podem nos guiar, sim, veementemente. E Davi diz: vê se há em mim algum caminho mau, guia-me pelo caminho eterno. Então, irmão, veja bem, você acha que tem lógica? O salmista Davi, não sei com que idade ele estaria aqui nesse Salmo 139, para ele dizer assim: vê se há em mim algum caminho mau. Deus diria para ele o quê? Toma vergonha, cara, tu não conhece os teus caminhos? O fato é, irmão, o fato é que há caminhos maus que muitas vezes não discernimos. E Davi, não só Davi, foi um homem que conheceu isso. E as lições bíblicas são a glória que nós temos. Por isso diz a Escritura sobre si mesmo, que lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho é a tua palavra. E aí, nesse sentido, em primeira mão, a palavra é escrita mesmo, porque aqui, se Deus reserva 66 livros, é justamente para que nós tenhamos uma biblioteca de exame de como nos conduzir. Davi diz assim: ensina-me os teus mandamentos, para que eu não peque contra ti. Quando Davi aqui diz: vê se há em mim algum caminho mau, faz todo sentido. Por exemplo, ele mesmo viveu isso. Ele está lá vivendo no palácio tranquilamente. Teve um erro lá, um adultério com Betseba, depois ainda vai, faz um esquema, manda matar Urias, e está lá tranquilão, em paz. Não é que ninguém soubesse do pecado de Davi. Eu estou em paz porque ninguém sabe do meu pecado. Não, todo mundo sabia. O pessoal do exército sabia, eles foram obrigados a abandonar Urias na frente da batalha. O pessoal do palácio sabia o que Davi tinha feito, porque ele não foi lá buscar Betseba, ele mandou um mensageiro ir lá pegar Betseba e trazer ao palácio. Bateu na porta: Betseba? Sim, o rei quer ver-te. Mandou alguém, e esse alguém falou. Há um historiador, há vários filmes, até novelas, que mostram claramente um parente de Davi, parente por consequência de ele ter sido casado com a mulher de Saul, ou a filha de Saul, a primeira esposa dele, e o homem fica o tempo todo jogando isso na cara dele, fica o tempo todo citando isso dentro de um palácio, não jogando na cara dele assim direto, mas citando para as pessoas, ou seja, ficou conhecido o delito de Davi, mas mesmo assim ele ficou tranquilo. Talvez ele achasse que com a morte de Urias e ele assumindo Betseba, ele tivesse resolvido o problema dele. Sabe-se lá o que se passava na cabeça dele. E muitas vezes é assim, irmão. Muitos de nós, seres humanos, podemos achar que os problemas estão resolvidos. Mas Davi diz assim: vê se há em mim algum caminho mau, porque eu não estou conseguindo ver, eu não estou conseguindo discernir. Eu sei que essa expressão é muito importante. Tem uma passagem bíblica aqui do Salmo 19, no verso 7, que diz: a lei do Senhor é perfeita, revigora todo ser. As palavras que vêm do Senhor são dignas de confiança e transformam os mais humildes em sábios. Os preceitos do Senhor são justos e proporcionam alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são cristalinos e iluminam o entendimento. O temor do Senhor é puro e permanece eternamente. As ordenanças do Senhor são verdadeiras e todas igualmente justas. São mais desejáveis que o ouro, mais do que muito ouro refinado. São mais doces do que o mel, do que as gotas de favo. Por suas ordenanças teu servo é esclarecido e existe grande recompensa em a elas obedecer. Quem pode perceber, olha aí,
quem pode perceber os próprios erros? Purifica-me dos que ainda não me são claros. É aquela passagem que a gente diz, vê se há em mim algum caminho mau, expurga-me dos pecados que me são ocultos. Davi menciona a questão, duas questões semelhantes, no Salmo 139 e aqui no Salmo 19. E Davi viveu isso. Quando Natã, o profeta, chega e diz, Davi, o homem tinha isso, mandou pegar aqui, matou lá e tal. Este homem é digno de morte. Ora, alguém daria sentença sobre si mesmo de morte? Com tanta ira? Onde está esse homem? Tem um filme que diz assim, Davi diz assim, o quê? Foi assim numa área do lado, pegou a espada dele, sacou e disse, como é que é? Quem fez isso? Me mostra esse homem, eu não quero que ninguém toque nele, ninguém o matará, eu mesmo vou matá-lo. E o profeta diz, este homem és tu. Tu adulteraste com Betseba. Tu mandaste matar Urias. Estava completamente oculto dentro de Davi esse delito. Não oculto ao ponto de ele não saber que estava lá, mas oculto ao ponto de ele saber, de ele não saber que ele seria julgado por aquilo. E sabe por que Deus desenterrou o pecado de Davi? Para que quando ele estivesse perante o tribunal, Deus não pudesse condená-lo. Simples assim. Simples assim. Porque se você tiver qualquer falha na tua caminhada, qualquer delito, qualquer problema, qualquer pecado, qualquer negrura não resolvida, você sabe que você está andando em direção a quê? Você está caminhando em direção ao trono branco, você está andando em direção ao dia, ao juízo do grande trono branco. E Deus quer que você chegue lá limpo. Eu sei, meu irmão, é o provérbio popular, Às vezes a ferida, para ser curada, tem que ser mexida. E mexer em ferida dói, não dói? Mas é a realidade. Mas quem mexe mesmo nas nossas feridas é o próprio Deus. Porque nenhum de nós quer mexer em ferida nenhuma. É passado. Não. Para um Deus onisciente não existe passado. E haja pregações aqui sobre isso. Irmão, conserta o teu passado para que o teu futuro não entre em condenação e coisas desse tipo, que eu parecia até poeta pregando aqui, de tantas coisas que Deus dava assim, vislumbrantemente. Então, irmão, vê se há em mim algum caminho mau, expurga-me, Deus, limpa-me, purifica-me dos pecados que me são ocultos. E Davi, a grande prova de que tinha na vida dele um pecado oculto, oculto no sentido de ele não saber que havia sido feito aquilo. Eu não sei quanto tempo se passou entre o delito de Davi e o tempo que o profeta esteve na presença dele para dizer, este homem és tu. Eu não sei quanto tempo se passou, mas o fato é que para Davi o assunto estava encerrado, mas para Deus estava vivo e eficaz, causando seus problemas no mundo espiritual. Teve um outro homem que achou que ele estava bem certo. Quer ver? Saul. Saul não achou que estava certo. Lembra do episódio? Foi para a guerra. Quando Samuel chega, depois da guerra, Samuel chega, Saul escuta, como é que é? Samuel está aí? Sai da tenda correndo. Samuel, que bom você aqui. Temos a vitória do Senhor. Eu executei toda a palavra do Senhor. O que ele disse? Eu executei toda a palavra do Senhor. Aí Samuel diz assim, executou? Então que mugido de vacas é esse que eu estou ouvindo? E que balido é esse que eu estou ouvindo de ovelhas? E o que esse homem está fazendo vivo? Era o rei dos amalequitas.
Como que você executou a palavra do Senhor? Não, eu executei, eu fiz o que o Senhor me mandou. Aquilo não custou caro? Puxa, como custou caro? Então, irmão, Saul foi mais um que tinha um episódio, chega diante de um profeta que ele sabia bem quem era, não poderia mentir diante daquele profeta, ou seja, ele falou de algo que ele acreditava ser verdade. Para ele aquilo foi verdade, mas não era uma verdade para Deus. As atitudes dele foram para ele o suficiente, porque ele vem, eu já fiz isso, fiz aquilo, preservei esses animais para oferecer ao Senhor, esse rei aí está vivo, não faz a mínima diferença, um rei vivo, não faz a mínima diferença. Eu executei as palavras do Senhor, mas executou? Não executou. Tinha um problema lá escondido, que precisava ser revelado. Samuel vem e revela. E quando Samuel diz, eu não vou me misturar com esse negócio aí não, que dá as costas, ele vai e mete a mão e puxa Samuel para perto, acaba rasgando a orla da veste de Samuel. Samuel diz, assim como essa orla foi rasgada, teu reino também será dividido, você também não sobreviverá. Assim rasgou de ti Deus o ministério. Tem um outro homem chamado Moisés. Moisés também ficou com um pecado oculto, não que ele não soubesse que tinha a transgressão, né? Mas ele não imaginava o valor que aquilo tinha, o peso que aquilo tinha diante de Deus. Senhor, o povo está pedindo água. Então, Moisés, vai até tal lugar, pega o teu cajado e fere a rocha. E ordena que a rocha dê água. Vai a tal lugar, ordena que a rocha dê água. Moisés chega lá, segundo alguns, né? Rocha, dá água. A rocha não deu água. Aí ele pega o cajado. Seus rebeldes, vocês querem água, né? Vai, dá água. E bate na rocha 2 vezes. E a água deu rocha. Tá tudo certo. Deus falou, vai lá, ordena a rocha. Eu dei uma porradinha, ajudei, né? Deu uma ajudinha para Deus. Deu uma pancadinha e tal, saiu água, tá tudo bem. Qual era o objetivo? Não era sair água? Saiu água. Não era alimentar o gado, não era alimentar o povo, não era saciar todo mundo. Saciou, tá tudo certo. O pecado ficou escondido, oculto. Aí passou um tempo. Nesse tempo que passou, não sei se foi pouco ou muito, Moisés está tranquilão, no meio do povo, andando para lá, feliz, todo mundo viu que ele tem poder, que ele tem autoridade, sei lá, estou cogitando aqui no meu pensamento. Daqui a pouco ele escuta uma voz assim, Moisés, entra na tenda que eu quero falar contigo. Aí, dá licença aqui que o Senhor me chama na tenda. Moisés, por que não temeste para me santificar diante do povo? Quando eu te disse, ordena a rocha. Mas, Senhor, ordenei a rocha, deu água, brá. Moisés, tu não entrarás na terra prometida. Caramba! Só porque eu dei uma pancadinha, ao invés de ficar falando, eu dei uma pancadinha e isso me custou tão caro assim? Não, Senhor, mas tu sabe, esse povo é rebelde. Moisés, tu não entrarás. Passou um dia, Moisés entra na tenda de novo. Deus, eu vim aqui porque aquela questão da água, Senhor, me perdoa porque, sabe, eu estava nervoso, estressado, tem compaixão. Aí ele escuta a voz dizendo assim, Moisés, tu não entrarás na terra prometida. Senhor, saiu, foi lá, tal. No dia seguinte, vem Moisés de novo. Moisés, tu não entrarás na terra prometida. Passou tal, vem no 3º dia, Moisés volta na tenda. Senhor, aquela questão. Moisés, tu não entrarás na terra prometida. Aí está conversando Moisés com alguém lá, parece que é Arão. E de repente, Arão diz assim, nós entraremos juntos na terra prometida. Arão não entrou, nós já sabemos disso, mas o historiador coloca lá. Vamos entrar na terra prometida.
Aí Moisés diz assim, não, acho que está falando era com Josué, não, eu não entrarei na terra prometida. Como não? Tu és o escolhido do Senhor. Tu libertou o seu povo, tu guiaste o teu povo esses 40 anos. Tu és o escolhido do Senhor, tu és o número 1 do Senhor. Como tu não vai entrar? Não é claro que tu vai entrar. Não, eu não vou entrar, Josué. Não, tu vai entrar sim, Josué. Eu já orei 3 vezes. Por 3 vezes o Senhor me disse, tu não entrarás. Aí o Josué, parece que é Josué, baixa a cabeça, se entristece, e Moisés também se entristece do outro lado. Sabe, meu irmão, tem coisas que são cobradas, custam um preço. Então, tem coisas que são irrecuperáveis, mas tem outras que são recuperáveis. Então, Moisés entrou numa situação que Deus considerou aquilo tão grave, ao passo que ninguém considerou grave. No arraial ficou todo mundo feliz e ninguém questionou nada, ninguém estava nem aí, mas para Deus pesou muito, ele tinha que ordenar, ele bateu, isso para Deus pesou demais. E se tem certas coisas nas nossas vidas que, se nós não corrigirmos, quando Deus nos ilumina e esclarece, essas coisas vão pesar lá na frente. Quando você tem um problema não resolvido no campo espiritual, toda hora o diabo está enchendo o saco de Deus. Olha lá, ó. Olha lá o delito dele. E tu não me deixas tocar nele? Cadê a tua justiça? Aí, aparta de mim, Satanás, vai o diabo. Daqui a um mês volta o diabo. Ah lá, ó, o ponto negro da história da vida dele continua lá e tu não me deixas tocar. Onde está a tua justiça? Ele tem algo que é meu na vida dele, ele tem a mentira. Eu sou o pai da mentira. Ele tem o engano, eu sou o pai do engano. Ele é meu servo, por que tu não me deixas tocar nele? Onde está a tua justiça? E Deus é obrigado a ficar com essa lamúria do diabo por culpa nossa que não corrigimos o nosso passado. E Deus fica tendo compaixão, fica tendo misericórdia. Tem pessoas aqui dentro que deveriam ter tomado decisões há tempos atrás, há anos. E para quem sabe, a sua vida ficou estacionada até aqui. Não evoluiu em absolutamente nada. Tenha compaixão de si mesmo. Não aceita. Eu uma vez disse assim para Deus, Deus, eu estava lendo o Novo Testamento, eu disse, Deus, eu não aceito que a minha vida seja isso diante dessa palavra. É muita glória para que eu tenha essa vidinha. Eu quero ser um homem de fé, Deus. Eu quero ver a tua glória. Eu escutei uma voz que dizia assim, para ser um homem de fé, precisa ser provado. Eu já contei isso e eu vi a cena de Daniel entrando na cova dos leões e eu fechei a Bíblia com uma violência assim, um livro pequeno, eu fechei com uma violência e disse, eu aceito. Eu estava dentro do meu trabalho, num horário lá vago, ficou todo mundo me olhando, o que deu em você? Está falando sozinho? Digo, estou falando sozinho. Entende, irmão? Você pode ter alguma coisa aí dentro da sua vida que você não sabe o quanto isso pode te causar prejuízo. Mas Deus sabe que lá na frente, quando você estiver perante o trono branco dele, ele não vai poder deixar passar. Então, ele vai cavar hoje para te mostrar, está aqui, ó. Você quer?
Você aceitaria que Deus falasse contigo? Lá dentro do teu quarto, não, em público. Você tem coragem para isso? Para receber um tratado de Deus a esse nível? Porque eu vou dizer uma coisa, irmãos. Tem coisas que se resolvem dentro do quarto. Tem coisas que se resolvem no vale, tem coisas que se resolvem no monte. Tem coisas que só se resolvem dentro do hospital, na frente de toda a equipe médica. Deus não me expõe. Ah, você já viu, né? Aqui não é assembleia não, né, irmão? Por favor. Você já viu os assembleanos, quando eles têm aquela mochila carregada de hipocrisia, canalice e pecado, aí eles já entram assim na igreja. Não, irmão, porque Deus não envergonha ninguém, porque está com medo. O nosso Deus não só envergonha, como mata. O Deus da geração de Jesus Cristo não só envergonha, como mata. Mas quando ele envergonha, sabe para que é? Quando Deus te envergonha, sabe por quê? Ele te envergonha para não ter que te matar. Por isso diz a Escritura: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Então, irmão, está na dispensação da humilhação, os cacos quebrados? Deixa a dispensação passar no tempo de Deus. Aguenta firme. Aguenta firme as pancadas. Agora, não tenta esconder de Deus o que você sabe que não é possível. Se você não for transparente, não vai adiantar. Você tem que ser transparente. Deus já mostrou a ampulheta dessa dispensação já rachada já. Rachada, a coisa vai, ou seja, vai ser antecipada. Deus falou, é até o final do ano. Até o final desse ano, meu irmão, não sei se vai ter aqui 5, se eu vou pregar para 5, para 50, para 10, isso não me interessa, irmão, isso não me interessa. Ah, pastor, mas se a igreja ficar só com 5 membros, como é que tu vai comer? Não é a igreja que te sustenta com os dízimos e ofertas? Vamos considerar que sim. Vamos considerar que sim. Só que quando Deus me chamou, Ele disse assim, faz a minha obra que eu te sustentarei. Só que Ele não disse que seria com dízimos e oferta. Ele não disse que seria com dinheiro. Tem um anjo que serviu Elias. Tem um maná que desce no deserto. Eu creio no sobrenatural. Vou dizer uma coisa para vocês. Essa semana que passou, as irmãs lá da África, de Moçambique, mandou para o ministério R$13.500. Deus suscita o seu recurso de onde Ele quiser. E eu jamais refrearei a minha língua com medo das aflições dessa terra. Jamais. Eu fiz um pacto com o Senhor Jesus, que eu serei verdadeiro até a minha morte. Deus suscita, os irmãos do Japão constantemente estão mandando dinheiro para a conta. Então, Deus não tem só aqui e não tem só lá. A seleção de Deus é igual à sua graça. Aonde o ministério Geração Jesus Cristo foi estendido, tudo está acontecendo. Essa semana que passou, o irmão Rômulo me falou assim, puxa, Deus trouxe um mover aqui de cura de trauma, cura interior aqui nos irmãos, pastor, foi tremendo. Eu falei, glória a Deus, esse é o meu ministério. Deus prometeu que no meu ministério ia curar de traumas, ia expulsar demônio, ia fazer maravilhas. Nós temos visto isso, graças a Deus. E começou os irmãos lá do sul mandar, tem até 2 irmãos aí que estão nos visitando lá do sul, começaram a me mandar pelo WhatsApp algumas experiências tremendas. Eu falei, glória a Deus, exatamente o que temos visto aqui, eles estão vendo lá, porque Deus é o mesmo, o ministério é um só. Então, irmão, há um mover, e eu não estou nem aí.
se aquela caixa tem dízimo, se não tem. Ih, irmão, acredite, a minha esposa ainda há pouco foi mexer ali, tirar a poeira, falou assim, a caixa aqui com as chavinhas lá da caixa de oferta está aberta, tu mexeu aqui? Eu falei assim, não mexi não. Ela falou, tu viu as ofertas do último culto? Eu falei, não vi não. Nem vi as ofertas do último culto. Porque isso não é o ponto principal das minhas atenções. O nosso negócio aqui é a cura de Deus. Quando eu falo de cura, eu não falo só de corpo, eu falo de alma, eu falo de espírito. Não, pastor, já ouvi falar em cura de alma, mas de espírito é mais profundo ainda. E tem cura de espírito. Quando a pessoa está ferida no espírito, ela anda sobre a terra que nem um zumbi, as suas palavras não fazem ligação uma com a outra, é uma coisa horrível, ela não entende nada, ela parece um animal, está ferido no espírito, é uma coisa terrível. Você quer ser curado mesmo? Mas tem remédio que é ruim pra caramba, né? Quer ser curado mesmo? Tem enfermidades que só começam a reagir com injeção, e tem gente que tem pavor de injeção. Tem enfermidade que você tem que ficar em cima de um leito 30 dias num soro, sob a administração de médicos. Você quer? Se você quer, meu irmão, muito que bem. Se você não quer, vai ficar levando uma vidinha de engano. Aqui é assim, a gente fala claramente, como se estivesse batendo um papo. Você não pode ficar levando uma vidinha de engano. Não, eu sou crente, né? Pega um bibrão, bota debaixo do braço, sou crente. Mete um ternão, eu sou crente, eu sou santo. Aí Deus olha assim, aconselho-te que de mim compres ouro refinado no fogo. Compre colírios de mim para que tu vejas. Tu dizes, rico sou, de nada tenho falta e não sabe que és um pobre, miserável, desgraçado, cego e nu. Como é que o homem de Apocalipse está dizendo? Rico sou e de nada tenho falta. Ele não fez a oração de Davi, expurga-me dos pecados que me são ocultos. Deus diz assim, tu diz o quê? Que tu é rico? Tu és um pobre, cego, miserável, desgraçado e nu. Deus pode apontar a tua nudez hoje. Tu é homem de Deus mesmo, tu é mulher de Deus mesmo. Ah, Deus pode, né? Deus pode, não é eu e os profetas aqui, nós vamos apontar. Ele pode ou não pode? Será que alguém tem dúvida o quanto Deus tem falado nesse lugar? Será que alguém ainda ousa dizer que as profecias são mentirosas? Se ousa, meu irmão, eu te digo, cego, pobre, miserável, nu. Porque se tem um lugar que Deus tem falado, aonde eu nunca vi igual, e olha que eu passei por lugares, esse lugar se chama Geração Jesus Cristo. Como Deus falou, estou levantando esse ministério como chicote do mundo. Chicote do mundo! E você acha que você vai entrar aqui, Deus vai chicotear lá fora e você vai ficar isento? Primeiro a ser chicoteado nessa obra fui eu, meu irmão. Para Deus me provar, saber. Ah, o Salmo, eu não frisei, diz assim, sonda o meu coração. Irmão, do coração procedem as saídas da vida. No coração é o que está oculto, que ninguém conhece em você, só Deus. Você aceita que Ele sonde o teu coração e pegue as pérolas negras, vou assim chamar, do teu coração e diga, exponha para todo mundo? Quando Deus aponta o nosso pecado, é a nossa chance de se redimir dele. Como eu glorifico a Deus, aquela velhinha que me encontrou no alto do monte e diz assim, irmão, quando tu passou por mim, Deus me deu uma palavra. E assim te manda dizer o Senhor. Fecha a tua boca
e faz apenas o que ele te mandar. E ela achou que eu fosse reagir, nunca vi aquela mulher no monte, no meio da rua. Às vezes as pessoas acham que a gente vai reagir, né? Uma velhinha desse tamanho, uma tampinha, eu na época até malhava, era meio fortinho. Então, às vezes a pessoa no meio de um deserto, a pessoa não sabe que reação vai ter, né? Quando ela deu um recado assim, humildemente, eu falei, não, irmã, a senhora está certa, é isso mesmo que eu tenho que fazer, fechar a minha boca. E talvez por causa da palavra que essa senhora me deu, eita glória, vou continuar no talvez só por causa dessa palavra, eu não tenha me perdido e tenha chegado até aqui, porque alguém apontou em nome do Senhor o dedo para mim, assim te manda dizer o Senhor. Fecha a tua boca e faz o que Ele te manda. Não, Deus não envergonha ninguém. Bom, depende dos deuses que tem por aí. O da geração Jesus Cristo envergonha sim. Mas quando Ele te envergonha, quanto mais profundo é a minha ou a sua vergonha, quando Ele nos amassa, significa, meu irmão, que tanto mais Ele quer que nós nos recuperemos. Quanto mais Ele nos pisa, é porque menos memória do passado vai existir. Se alguém vem um vaso, presta atenção, nós vamos encerrar aqui, tem um vaso, alguém chega e diz assim, dá uma pancada, uma martelada nesse vaso aí, eu vou dar uma martelada só, preft, o que acontece? Ele fica um monte de caco inteiro, não fica? Aí alguém diz assim, agora cola, eu vou e colo, vai aparecer os remendos e vai aparecer as imagens do que era o vaso antigo, mas quando Deus moer, transformar em pó, Ele bota na rodilha e faz um novo vaso, ninguém tem memória do que era antes. Diz para Deus, eu quero ser humilhado, eu quero ser pisado, eu quero ser trucidado, mas quero levantar uma nova criatura. Porque Ele só fará o que você deixar. Se tu queres e se tu creres, tu verás, irmão. Aqui tu verás a glória de Deus. Porque aqui Ele tem liberdade. Aqui não me interessa dinheiro nem multidão. Se eu com o meu ministério conseguir colocar um no reino de Deus, uma alma vale mais que o mundo inteiro. Então, irmão, som do teu coração agora. Deus conhece o teu coração, mas Ele precisa trabalhar nessa noite para que você mesmo conheça o teu coração. Deus conhece. Deus sabe todas as coisas, mas você não sabe. Ele quer que você saiba das coisas. Ele sabe. Então, irmão, atente, né? Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Então, muitas vezes Deus traz juízo por palavras que vêm na voz de homens. As palavras são de Deus, mas a voz é de homens. Olha, a Babilônia vem, olha o Egito, olha isso, olha aquilo. São homens, são palavras de homens, mas o poder é de Deus. E muitas vezes a tua humilhação vem pelo dedo de um homem, mas o poder é de Deus. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Aleluia, louvado seja Deus. Mestre, a visão que o Espírito de Deus me deu nesta noite, eu vi 7 colunas, e essas 7 colunas possuíam olhos, e as colunas percorriam toda a congregação. Então essa visão cessou. Logo em seguida, eu vi se levantar um muro, e este muro estava em construção. Eu vi então o anjo trazer 2 colheres de pedreiro
entregar o nosso irmão Borba e o nosso irmão Luiz. Então essa visão cessou. Amém. André? Volta aí. Aleluia. Mestre, antes de começar o culto, desceu um leão e desse lado direito do Senhor, e ele estava muito bravo. Ele caminhava aqui na frente, ele passava suas garras no chão, ele passava como se arranhasse, mas ele não arranhava o piso da igreja. Então eu vi quando ele ficou lá na porta da igreja. E quando ele estava na porta, ele ficava de pé. E ele guardava a porta da igreja. Amém. É interessante, mestre, que eu dali olhar para esses vidros, eu via o Marcelo aqui dentro, e eu via a família do Marcelo aqui dentro, e eu indaguei a Deus na hora, que toda hora eu enxergava eles aqui sem eles estar. E existem pessoas aqui dentro com a mesma ideologia deles, diz o Senhor. Existem pessoas aqui dentro com a mesma cabeça dos rebeldes, diz o Senhor. Mas assim diz o Senhor: vós também sereis ceifados deste lugar, diz o Deus da geração Jesus Cristo. É a irmã Rosana Paiva, né? A sua vontade de estar aqui dentro, ela é falsa. Aquilo que você pensa deste lugar é falso, diz o Senhor. Você tem os seus próprios pensamentos. E você mesmo abriu mão desse lugar, diz o Senhor. Irmão Borba, eu vi um anjo, esse anjo tinha uma máquina, e ele raspou o cabelo da perna esquerda do irmão. E assim diz o Senhor, irmão. O Deus da geração Jesus Cristo, Ele tem uma obra muito grande na sua vida, diz o Senhor. E Ele lhe entrega um colar nesta hora, irmão. Diz o Senhor, o Deus da geração Jesus Cristo, o teu Deus. Eu vi uma nuvem, mestre, de misericórdia neste lugar hoje. Eu tenho visto essa nuvem desde que começou o culto. E essa nuvem paira sobre você, Dominique. E assim diz o Senhor a ti: suporte os meus açoites. Não esqueça o que eu já lhe dei. Não esqueça o que eu já fiz na sua vida, diz o Senhor. Eu envio a minha nuvem de misericórdia a ti, diz o Senhor. Eu vejo as suas costas abertas.
Os meus açoites têm te machucado, mas sou eu quem bato, diz o Senhor. Não se escondas, diz o Senhor. Assim manda dizer o Deus da geração Jesus Cristo a teu respeito. Aleluia, Deus. Irmã Efigênia, eu vejo um anjo, ele arranca algo do seu lado esquerdo. Ele faz uma espécie de cirurgia na irmã, nesta hora. Ele tira como se fosse gordura, e aquilo ali ia te fazer mal no futuro. Mas o teu Deus te opera nesta hora. E eu vejo, Borba e Luiz, uma blindagem do Senhor nos irmãos. E essa blindagem é para quando vocês forem embora daqui. É uma proteção de Deus. E eu vejo uma turbulência lá na frente, no caminho que vocês vão passar. Mas o Deus da geração Jesus Cristo traz livramento a vocês nesta hora. Mas assim diz o Senhor, não duvides, diz o Senhor. Deus vos livra nesta hora. No caminho de volta de vocês, havia uma cilada de Satanás. Mas Deus traz livramento a vocês nesta hora, irmãos. Diz o Senhor, o Deus da geração Jesus Cristo. Mestre, eu vejo uma grande máquina no meio da igreja. E essa máquina é aquelas máquinas de moer. Impressionante. Até mesmo as pepitas de ouro ele coloca dentro dessa máquina para moer. Irmã Cláudia, eu vejo os seus braços feridos, as suas costas feridas, o seu rosto desfigurado. E assim diz o Senhor: tu tens sentido dor nesta obra, tu tens sofrido nesta obra, mas assim digo eu a ti, tu tens sido a minha número 1, diz o Senhor. Tudo aquilo que eu tenho lhe dado, tu tens falado. Tudo que tenho entregue a ti, tu não tem negado. Por isso eu lhe exalto nesta hora, diz o seu Deus. Tu és a minha número 1, diz o Senhor. Amém, mestre. Até aqui. Deus manda relembrar. Eu avisei que levantaria a passada. Fizeram de desentendido. Luciano, com tanta falsidade, impossível sobreviver. Davidson, Deus tem uma ordem para você. Não absolva essa mulher. Eu vi uma cama. Nessa cama eu vi o Afonso e a Luciana deitados, juntos. Em seguida vi uma língua que amarrava os dois no meio do corpo. Deus manda dizer:
usaram a intimidade para prejudicar muitos. Deus deixa um recado. Aquele que está em concordância com Marcelo, resolve a tua vida, pois terá o mesmo juízo. Davidson? Não? Amém? Vamos ouvir, irmão Romulo? Tem algo mais? Assim que começou o culto, eu contemplei um grande coração e eu vi uma agulha e ela feria esse coração. E assim diz o Senhor, essa noite ferirei alguns corações. Mestre, quando o Senhor falou que foi muitas vezes humilhado dentro de igrejas, eu vi o Senhor como um grande vaso. E eu vi o Senhor sendo humilhado, eu vi o Senhor sendo acusado. E cada vez que isso acontecia, um ser vinha e colocava mais argila, ia reforçando o seu vaso, que era o Senhor, né? Essa visão que eu vi. E ia forçando muito, e o Senhor é um vaso muito forte mesmo. E eu vi o Senhor ser adornado, muito bonito. E toda a caminhada de humilhação que o Senhor teve, cada vez mais o seu vaso ia sendo reforçado. Ou seja, a humilhação, quando não vem de uma forma justa pelaquilo que a pessoa fez, ou seja, ela é injusta, Deus reforça o vaso. É isso que eu compreendi da visão. Amém. Irmão Alessandro, eu vi um grande monte na sua frente. Um monte que era até maior do que você. E quando o Júnior louvava, eu vi um anjo chegando e empurrando esse monte. E esse monte foi retirado da sua frente. Esse monte impedia que você visse. Me pareceu isso que eu vi na visão. Você ficava encoberto atrás desse monte. E o anjo veio com as duas mãos e empurrou esse monte. Amém. Amém. Alguém mais? Não? Sim? Aleluia. Tem uma corda pendurada, Eronilde. E essa corda, ela está na proximidade do seu pescoço. E é aquela corda que enforca. E assim diz o Senhor: o teu tempo neste lugar está se findando, diz o Senhor. Aleluia. Buscai o Senhor enquanto está perto, invocai-o enquanto se pode achar, porque chegará uma hora que todo mundo saberá que verdadeiramente o Filho de Deus esteve neste mundo, morreu pela humanidade, foi rejeitado, foi humilhado, e alguns terão a convicção plena dessa história quando já for tarde demais.
Senhor nosso Deus, nosso Pai Celestial, a Tua graça é o nosso sustento, Tuas grandes misericórdias nos ajudou, nos sustentou. Todo o mérito é Teu, meu Senhor. Toda a honra e toda a glória a Ti pertencem, Senhor. Quem é o vaso, Senhor, que consiga ficar de pé ante a tempestade? Quem é o vaso, Senhor, que consiga sobreviver diante das marretadas que este mundo, ó Deus, não se cansa em dar? Porque nós sabemos que em uma sociedade de injustos, Deus, o justo aguarda pelo mal vir sobre si. Mas Deus, a Tua promessa é o nosso sustento. 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita. E nós, Senhor, não seremos atingidos ao ponto de naufragar, ao ponto de cair, porque somos atingidos sim, Deus, muitas vezes. E as lágrimas correm, as lágrimas rolam, mas está escrito: Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Isso, Senhor, são as Tuas grandes obras realizadas nas nossas vidas. Por isso nós Te damos graças, em nome de Jesus. Leva o Teu povo, Senhor, debaixo das Tuas onipotentes asas, pois nós sabemos em quem temos crido, estamos certos de que Tu és poderoso para guardar o nosso tesouro até o dia final, pois nós somos e permaneceremos em ser os Teus guerreiros. Jesus, nós que por Ti daremos a vida, Te saudamos. Aleluia! Vamos em nome de Jesus.